Boa noite, tudo bem? E esse é um tema que muitas pessoas se perguntam todos os dias e não tem ideia. Alguém já viu qual o papel que você tem dentro da sua casa, no dia a dia, em relação à sua própria família, para o estudo, para o que acontece, para o que deixa de acontecer? Para ver se você está conseguindo agregar ou desagregar dentro de casa? Isso é muito importante, isso é imprescindível. Qual o comportamento, por que algumas pessoas se veem normalmente com problemas em relação à parte de saúde e não conseguem captar, envolver as pessoas que ela ama no dia a dia para ter resultados que ela também quer que elas tenham? Ela fica presa naquele próprio paradigma que ela cria, achando que isso vai ser temporário, passageiro, ou meu pai não adere, minha mãe não adere, isso e aquilo, e eles precisam muito, e por aí vai. Entendam que quando a gente pensa dentro de casa, eu aposto que várias pessoas aqui têm pais que têm problema de saúde. Minha mãe é uma pessoa meio rebelde, ela não adere a tudo, entendeu? Ela é meio rebelde, ela não adere a tudo, mas é um dos pontos que eu tento trabalhar constantemente. E inclusive envolvo colegas nisso, porque é uma das formas que a gente precisa de ver. Entendam que quando a gente pensa em mudar o contexto familiar, isso é muito importante, porque se você não consegue corrigir esse contexto, você vai ficar sempre olhando o mesmo probleminha, e nada muda. Tem pessoas que têm pai com hipertensão, com diabetes, e aí eles arrumam a solução para a própria vida, nós no caso, nós arrumamos a solução para a nossa vida, enfim, para motivar as pessoas que a gente ama. E às vezes isso acaba se tornando um problema, acaba gerando atrito dentro de casa, né? Porque você fala, nossa, eu descobri isso para minha vida, é ótimo, tá funcionando e coisa e tal. Mas aí você não consegue fazer a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu marido, o seu filho se fazer entender pelo que você está querendo colocar e ter a vida dele transformada também, tá? Então, isso é uma das coisas básicas que ocorre no dia a dia, tá? E é um dos problemas que mais chega no canal. Tanto aqui, quanto no YouTube, quanto no Instagram, as pessoas falam, mas como é que eu envolvo minha família? O envolvimento familiar, ele vai partir principalmente pelo exemplo, tá? Eu acredito muito que quando a gente se coloca, eu vivi isso quando eu fui diagnosticado. Quando eu me coloquei e eu não tinha outra opção, eu era naquele caso o doente da casa. Eu quando fui diagnosticado celíaco, meu intestino estava sangrando e eu era o doente da casa. E aí eu tive de conversar, envolvi a família e toda a casa se mobilizou, tá? Para conseguir ajustar um contexto menos agressivo para mim. No final das contas, para um celíaco, a casa só fica segura quando não tem mais trigo dentro de casa, certo? E então assim, quem tá aqui, aposto que já ouviu em algum momento que seja, tá, na vida dele, você tá doido, esse negócio de jejum vai te fazer mal, esse negócio de tirar o trigo vai fazer mal. Quem aí já tirou o trigo, já colocou o jejum, já mudou o hábito no dia a dia e já ouviu os outros chamarem falando que estava doido? Seu pai vivia falando, minha filha, saco vazio não para em pé. E por aí vai. E a gente precisa de colocar a nossa ação para ter uma resposta. Entendeu? E a gente não adianta ficar falando. Muitas pessoas ficaram me indagando, por que você emagreceu, doutor? Eu emagreci bem esses dias. Não sei se vocês repararam. Eu vou dar um número, quantos quilos eu perdi. Eu perdi 4,5 kg de gordura. Especificamente. Por isso que vocês me viram emagrecer tanto. E de uma forma muito rápida e específica. Então entendam que isso que eu estou fazendo e tudo que eu trago aqui para vocês é o que eu vivo. Não é o que vem do mundo das ideias, não é só o que eu falo para meus pacientes fazerem. Não, eu estou falando de qualidade de vida e do que eu vivo, do que eu faço. É simples assim. Você acha que eu não ouço que eu estou louco todos os dias? Você acha que eu não ouço que eu estou louco em meio a tanta doideira no dia a dia? Mas gente, é normal. Eu prefiro ser louco do que ser normal nesse mundo doente que a gente vive.
Entende? Então, assim, e aí as pessoas se perguntam, mas como, doutor? Eu peguei todo esse conhecimento e conduzi e coloquei dentro do VSG. Não é à toa que a família VSG conseguiu fazer tantas coisas hoje e está mudando tantas vidas no mundo afora. Isso não é à toa. É exatamente por essa razão que a gente todos os dias está trazendo essas notícias aqui para vocês. A gente traz essas conversas exatamente por isso. Para que vocês consigam enxergar como na vida de vocês o que está sendo colocado se aplica. Só isso. Não tem verdade absoluta. Dr. Juliano não é nenhum guru. Dr. Juliano não é nenhum monge. Dr. Juliano não, ele é só um cara que viu algumas coisas diferentes de você e traz essa perspectiva de vida dele para você. E jogou um pedacinho dessa perspectiva de vida dele dentro do livro dele e tá lá para você. E quando a gente faz isso e envolve a família, hoje uma coisa que é muito nítida, os pacientes quando vêm ao meu consultório, eles chegam com muitas dúvidas. E eu falo, você já leu meu livro? A grande maioria que chega para mim já leu o livro. E aí eu consigo trabalhar isso melhor. Por quê? Como é que eu vou passar em 1 hora um conhecimento que está em mais de 20 capítulos? Entendam que para a gente ter uma mudança verdadeira, o estudo ocorre de você para o material. Não ocorre numa aula. Numa aula eu passo a minha experiência para você, mas o verdadeiro aprendizado, o verdadeiro estudo ocorre quando você confronta as suas memórias, confronta o que você fez no dia a dia, com o que você tem de ponto que já formalizou aquilo na sua mente para gerar uma resposta. E aí eu vejo, são dezenas e dezenas e dezenas de pessoas, de milhares de pessoas, que todos os dias têm problemas e não conseguem se ver livre dele. É simples. Entendam que a gente tem vídeos hoje que estão com mais de 25 milhões de pessoas alcançadas. Eu falo a gente porque eu não teria chegado aqui sem minha equipe. E sem vocês. Cada comentário de vocês, cada depoimento que um membro da família VSG tá aqui e fala, tá? E vê, nossa, doutor, perdi 20 quilos, doutor, perdi tantos quilos. É isso que me motiva a vir aqui todos os dias. Entendeu? Isso que me motiva a vir aqui todos os dias. Por quê? Quando a gente vê isso, isso retroalimenta a minha vontade de ajudar vocês. Olha só, igual a Giovana, perdi 26 quilos em 5 meses. Quando que isso era possível quando eu formei medicina? Eu nunca sonhei que isso fosse possível quando eu formei medicina. Então entenda que quando a gente pensa sobre esse desdobramento de saúde, tá? Que existe hoje, as pessoas às vezes reduzem isso ao peso, mas não é. Tem pessoas com doenças autoimunes, controla diabetes, controla hipertensão, controla doenças autoimunes de artrite, isso e aquilo. Quantos pacientes de doenças reumatológicas me procuram? E a base é alimentar. Mesma coisa que vários colegas nutris também colocam com abordagem. Eu vou estar num evento agora maravilhoso, vocês vão ver, onde a gente está mudando. Eu falo a gente porque eu me vejo parte disso, tá? E tem vários nutris mudando essa carreira aí. E eu como médico puxando isso também, uma medicina que envolve o paciente dos pés até a cabeça. E que não ignora a parte alimentar. Porque ela não tem como ser ignorada. Então, o mais importante é o seguinte, é você entender como que no dia a dia isso gera resultado. Ah, mas doutor, como é que eu emagreço? Ah, olha só, entendam que, por que as pessoas estão tendo resultados igual a da Kátia, 6 quilos em um mês? Como é que a coisa flui dessa forma, 26 quilos, 30 quilos, 40 quilos, não interessa. Isso flui porque ela tirou o que não presta da vida dela e colocou o que presta. Entendeu? E colocou o que presta. Uma coisa que mais marcou na minha vida em relação a esse contexto familiar era uma família carente que eu atendia. E essa família carente, eles não tinham como... Ela não tinha como fazer todas as refeições do dia. As 3 preconizadas. E quando eu conversei com ela sobre o jejum intermitente, você tinha que ver o olhinho. Sabe aquela criança quando descobre uma novidade? Parecia que estava um mundo novo todo se abrindo. Por quê? O mundo se abria a partir do momento que ela não tinha a obrigação de exercer as 3 refeições dentro de casa.
Ela podia exercer a alimentação quando ela podia de uma forma plena. Entende? E aí ela viu o filho dela ficando com saúde, o marido ficando com saúde e ninguém ficando mal com isso. Ela percebeu que simplesmente por ela saber quando e como o que levar para casa de comida de verdade, a saúde da família inteira mudou. Não parou de gastar com remédio. Alterou tudo no dia a dia. Uma boa forma de vocês conseguirem encadear e envolver a família é discutindo entre vocês tudo. O VSG é o Viva Melhor Sem Glúten, que é meu livro digital, Leandro, tá? Então, as pessoas que entram para a família VSG, que leem o livro, elas conseguem coisas maravilhosas, mas se responsabilizando pela própria saúde, não delegando para terceiros. A grande diferença que existe na família VSG é a autorresponsabilização. Não é a terceirização do problema que você tem. O problema é seu, de ninguém mais. Entendeu? E quando a gente traz isso aqui, eu já ouvi depoimentos assim, escabrosos do mundo inteiro. Quem está lá no Instagram vê todos os dias os depoimentos que eu recebo. Quem está aqui, vira e mexe, eu ponho também. Então, entendam que quando a gente pensa sobre transformação em saúde, qual foi a última vez que vocês leram alguma coisa em família? A pergunta é simples. Sentar na frente da televisão, todo mundo senta. Aí um muda o outro muda não sei o que, e por aí vai. Qual foi a última vez que vocês leram alguma coisa em família? Quando a gente lê isso em família e discute isso em família, você vai saber argumentar por que tal coisa presta e por que não presta. Você vai poder falar por que tal linha serve e por que tal linha não serve. Esses exemplos são nítidos. E quando a gente vê os membros da família VSG trazendo isso aqui todos os dias, por que isso é importante? Porque se você quiser fazer parte dessa família, é só você clicar aqui, ó, nesse linkzinho que está fixado aqui embaixo. Clica aqui agora que você vai para lá. E essa conversa dentro de casa ela é fundamental. O beber líquido dentro de casa é fundamental. Beber água. Reduzir produtos industrializados dentro de casa. Parece besteira, mas não é. E além do mais, as pessoas que entram na família VSG economizam de uma forma brutal. Se você parar para pensar o quanto você gasta com tranqueira no dia a dia, sem nem saber por quê, gente, não tem cabimento. Não tem cabimento. Eu falo, ó, vou pedir licença estratégica. Se você estiver vendo, não vou falar seu nome, licença estratégica. Essa é minha paciente, queridíssima. Ela chegou e falou assim, doutor, antes de eu aderir, ela chegou lá já lendo o VSG. Antes de eu aderir, o meu ticket de refeição acabava no dia 10. Hoje eu já estou no dia 20 e ainda tem não sei quantos reais lá dentro. E a família inteira comendo melhor. Então aquela balela de que emagrecer é caro, e isso e aquilo, é simples. Basta só você fazer a sua parte que vai dar certo. Vocês já repararam quando alguém está mal, como é que fica a energia de todo mundo dentro de casa? Como é que fica baixa a energia? Como é que baqueia a energia? Quando alguém perde um ente querido, ou quando tem alguém doente. Quando isso acontece, gente, a gente precisa literalmente ver todo mundo envolvido, todo mundo fica bem. Porque no dia a dia, se a gente vê alguém que está mal dentro de casa e não consegue melhorar, aí a gente também fica assim, se sentindo limitado. Por isso que, quando a gente dá o exemplo, quando a gente para de trazer o que não presta para dentro de casa, quando a gente agrega no dia a dia, a mudança ocorre. Pois é, gente, é isso, tá? A mensagem que eu tinha para colocar hoje para vocês era essa, tá? E aí, depois a minha equipe vai estar olhando. Se você teve qualquer problema em receber o link, em fazer qualquer coisa, manda mensagem pro suporte. Tem lá na minha página no site também, tá bom? Pra gente se ver. Fiquem com Deus. Tchau. Fui.